Senhoras, senhores, senhoritas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e pela última vez nessa temporada. Ao vivo do Projac da Ramiro 1172 para a quarta e última sessão, como eu falei, das aulas pré-prova para o vestibular da URGS. Inacreditáveis 1.120 pessoas no pico acessaram ontem as aulas que nós transmitimos. Mais de 2.500 acessos únicos, mais de 4.000 visitas. São números absurdos, totalmente superlativos, inimagináveis para aquilo que a gente propôs, né? Quando eu tive essa ideia de montar esse estúdio e trazer os professores para cá, para a gente poder fazer um agrado para os nossos alunos e, por que não, para aqueles que eventualmente acabaram se transformando em nossos queridos espartanos virtuais. Espero que vocês estejam todos bem nesse momento. 521 pessoas estão conectadas conosco. Como sempre, eu peço aos amigos a gentileza, né, permanente gentileza dos seus compartilhamentos. Os botõezinhos que vocês têm em cima da tela, vocês sabem, serve para isso. Tá? Para compartilhar, para curtir, para twittar, enfim, né? E também o botão verde para seguir o canal, tá? Que fica nesse canto superior aqui, logo ali ao lado do logotipo do mateetc.tv, certo? No intervalo de uma aula para outra hoje, eu vou fazer o serviço das redes sociais, até porque é normalmente o nosso momento de pico, né? Antes disso, porém, sem mais delongas, até para dar digamos assim, fazer um agrado para aqueles de vocês que estão aí pontualmente conosco, eu trago até vocês o fenômeno da história no estado do Rio Grande do Sul, o popular Magnuspédia, aquele que é a estrela dos mais compartilhados memes do Facebook. Com vocês, Professor Magnus. Se centraliza, Professor Magnus. Como vai, o meu querido amigo? Tudo tranquilo. Tá relaxado? Tudo sob controle? Magnus, também conhecido como Comandante Mikhail Gorbachev. Exatamente. Assim como eu. Comandante Kim. Comandante Kim, claro, as grandes ditaduras do comunismo. Muito bem. Professor Magnus, tudo sob controle? Os alunos bem preparados? Sim, trabalhamos aí fortemente no decorrer do ano, fizemos revisão, listas de atualidades, sobretudo, então, sem sombra de dúvida, terão um bom desempenho. Eu sei que tu vai falar mais sobre isso um pouco mais tarde, mas o Grupos de História está de site novo, né? Ah, é verdade, é verdade. E ficaria muito grato se o pessoal fosse até o site, gruposdehistoria.com, e desse um curtir lá. Mas com certeza serão inúmeras as curtidas, certo? As pessoas já estão aqui comentando, compartilhando, muitos alunos teus, inclusive, já se manifestaram, mas é claro, as manifestações eu vou passar depois da tua intervenção preliminar. Valeu? Valeu. Então tá, professor Magnus, tudo contigo, mais tarde eu volto. Vamos lá. Direto para os slides? Bom? Isso, direto para os slides, por favor. A gente vai trabalhar aqui 3 conteúdos, né, pessoal? Primeira Guerra, Entre Guerras e Segunda Guerra Mundial. E estou apostando que a URGS vai trabalhar ou mencionar em sua prova algumas questões acerca desses temas, tá? Bem, eu coloquei aqui, passa o próximo slide, por favor, Gustavo. Vamos lá. Isso, passa de novo, por gentileza. Tá aí, tá? Eu coloquei aqui, gente. Opa, deixa eu ver, só passar. Não, é pra cá. Tá? Eu trouxe aqui a Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 1918. Não te preocupa com datação, que a URGS não te cobra datação, tá? E coloquei ali 3 fatores, 3 elementos somados que promoveram a eclosão desse primeiro combate mundial. O primeiro deles é nacionalismo, o segundo deles é militarismo e o terceiro deles é imperialismo. A URGS já colocou isso em prova, olhando as provas anteriores. Nacionalismo nada mais é um conceito rápido de que Estado independente é Estado soberano, precisa ser um Estado forte, por isso o segundo termo, que é militarismo, Estado forte tem exército forte para guarnecer as suas fronteiras e precisa de dinheiro. Esse dinheiro é proveniente das colônias, por isso o terceiro termo, imperialismo. É justamente esses 3 elementos conjugados que promovem a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei ali a bandeira dos países. Acima eu coloquei a Tríplice Entente, que apesar da eclosão da guerra em 14, ela já existia em 1904, e abaixo eu coloquei os países da Tríplice Aliança, ou países centrais, né, dependendo do livro, que também já estava formado desde 1907. O que é necessário a gente destacar
os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que ao mesmo tempo são as razões do confronto. Primeiro, a Inglaterra tem como objetivo manter as linhas de acesso às rotas marítimas livres para atuar em suas colônias. Tá? Isso afeta diretamente os interesses da Alemanha. Esse fato pode aparecer na prova como corrida naval, né? Ou corrida navalista. A França, coloquei aqui do lado, a França tem como objetivo... Opa, tá aqui... A França tem... Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tá. A França tem como objetivo reaver a região da Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha lá na Guerra Franco-Prussiana. Não esquece, Guerra Franco-Prussiana, 1870, Nicolau III versus Otto von Bismarck. Tá? E ao mesmo tempo a França tem um outro objetivo, que é manter intocado seu protetorado na região do Marrocos, que também é uma área de disputa com a Alemanha. Do outro lado eu coloquei, ao lado da França eu coloquei a Rússia, que tem como objetivo, através do pan-eslavismo, dominar a região do Mar Negro, os dois estreitos que passam pelo Mar de Mármara, o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, desembocar no Mar Negro e aí dominar a região que vai dar acesso ao Mediterrâneo. Contudo, esse interesse da Rússia afeta diretamente os interesses não só do Império Otomano, que eu coloquei ali a bandeira da Turquia, bem como os interesses do Império Austro-Húngaro, que coloquei a bandeira ao lado da bandeira da Turquia. Aquela bandeira que está do lado da Rússia ali é a bandeira da Sérvia. Qual é o anseio da Sérvia no coração da Europa? Primeiro, é dominar a região da Bósnia e Herzegovina, tá? Que seria auxiliada pela Rússia através do pan-eslavismo. Não esquece disso, tá? E, ao mesmo tempo, a Sérvia tem como objetivo anexar a Croácia e a Eslovênia. Tá? Em 1912 ocorre a crise dos Balcãs, que nada mais é que uma aliança entre Sérvia, Bulgária e Grécia com o objetivo de dominar a Macedônia. Domina a Macedônia e, como disposto de guerra, a Sérvia receberia a Albânia, fato que não ocorreu devido à intervenção da Áustria. O que a gente precisa... Quer passar? Licença, vou trocar a bateria do teu microfone aqui. Tá. O pessoal está reclamando. Bom, vamos lá, tranquilo agora? Tranquilo? E aí, melhorou o som, gente? Vamos ver, melhorou o som? Dá uma olhada aí. Como é que tá o som? Som. Pode falar. Tranquilo o som? Vamos ver. O pessoal tá dando feedback aí no som. Muito melhor. Melhorou o som? Tá, então vamos lá. Vou recapitulando brevemente aqui, pessoal. Rapidinho, tá? O interesse da Inglaterra, voltando, é manter as suas rotas navais, suas rotas marítimas, perdão, desimpedida. Isso acarreta um conflito direto com a Alemanha. Não esquece que é uma corrida imperialista, não só para além das fronteiras da Europa, bem como a região afroasiática, né, que estão basicamente dominadas pelas potências centrais, pelas potências do coração da Europa. Tá? A França tem como objetivo aquele revanchismo já embrionário lá da época da Guerra Franco-Prussiana. O objetivo da França é reaver a região da Alsácia-Lorena, né, e bem como manter o protetorado do Marrocos. Ao lado a gente tem a Rússia, que tem como intuito conseguir dominar o Estreito de Bósforo e Dardanelos, atravessar o Mar Egeu e chegar no Mediterrâneo. Vale destacar que a Rússia até hoje tem esse problema, que é a saída para o mar. Ao lado da Rússia eu tenho a Sérvia, que vai ser auxiliada pela Rússia através do pan-eslavismo, e o objetivo da Sérvia é basicamente dois. Primeiro, dominar a região da Bósnia e Herzegovina, e segundo, promover a Grande Sérvia na Península Balcânica. Abaixo, os países das potências centrais, eu coloquei a Alemanha, que tem dois objetivos essenciais. Primeiro, é a expansão para o leste, que alguns livros trazem, que é o Drum-Nest-Osten, e ao mesmo tempo construir uma estrada de ferro ligando Berlim, passando por Constantinopla até Bagdá, com o objetivo de desfrutar do petróleo. Ao lado a gente tem a Itália. A Itália eu coloquei uma mãozinha ali para chamar a atenção, que a Itália só fica na Primeira Guerra Mundial só até maio de 1915, né? Ela é seduzida pelas potências da Entente para que ela conseguisse reaver, que até então estava nas mãos da Áustria, a sua região norte,
Trento, Trentino e Istria, né, que depois, sem sombra de dúvida, essa região volta para as mãos italianas. Do lado eu coloquei a bandeira do Império Austro-Húngaro. A Hungria, não esquece, o Império Austro-Húngaro em 1908 conquista, né, invade e conquista a Bósnia-Herzegovina, fato chamado de crise da Bósnia. Depois eu coloquei ao lado o objetivo da Turquia, que é impedir o acesso da Rússia pela cidade de Constantinopla. Então esses conflitos conjugados permitem a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O cenário está montado. Perceba que não é só uma guerra imperialista, é uma guerra também de fronteiras dentro da Europa, e o estopim para esse levante, para a eclosão dessa guerra, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 28 de junho de 1914, né? Ele é assassinado em Sarajevo por um jovem bosníaco de 19 anos chamado Gavrilo Príncipe, né? Esse é o estopim do confronto. Antes da gente entrar nas fases da Primeira Guerra Mundial, eu quero fazer duas ressalvas. Primeiro, da participação dos Estados Unidos. Estados Unidos entra na guerra em 6 de abril de 1917 com alguns pretextos, né? Algumas desculpas. Primeiro, quer conter o avanço alemão. Segundo, quer conter o avanço da Revolução Russa de 1917. Não vamos esquecer, né? Outubro de 1917, que a gente vai mencionar aqui também. Terceiro, Estados Unidos, alguns livros alegam que havia uma proposta de coligação entre Alemanha e México, né, no que se refere a interferir, com o objetivo de interferir a atuação dos Estados Unidos aqui na América, né? Então esses são os pretextos aí essenciais para a entrada dos Estados Unidos. E também eu vou fazer a ressalva da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil está sob gestão do presidente Venceslau Braz. O Brasil decreta a guerra contra a Alemanha em 1917, envia uma expedição ao litoral africano em 1918, né? E o motivo pelo qual o Brasil entra na guerra é o afundamento de 2 navios no Canal da Mancha, carregados de café. Olha, não esquece aí o cafezal da República Velha, tá? E a URGS já perguntou em prova qual foi o resultado, ou quais foram os resultados para o Brasil da Primeira Guerra Mundial. São dois essenciais. Primeiro, a redução da exportação de café, uma redução sensível. E segundo, a promoção também sensível da nossa indústria. Inclusive, a gente exporta mercadorias para a África do Sul e para a Argentina, tecidos, né? Tá, voltando agora para as fases da Primeira Guerra Mundial, eu coloquei ali guerra de trincheira, que na realidade é a segunda fase. A Primeira Guerra ela vai de junho a finalzinho de novembro, início de dezembro de 1914, é quando o exército germânico, o exército alemão, sob o controle do Kaiser Guilherme II, né? Vale destacar que ainda não é o período hitlerista, tá? Ele avança em direção à Bélgica, chega a 50 km de Paris e tangencia a Rússia e para nas margens da Polônia. Não tem mais uma expansão além dessas fronteiras. Já a Guerra de Trincheira, que é de 15 a 16, né? Alguns livros vão até 17 e tal. Qual é a característica da Guerra de Trincheira? Eu coloquei a imagem aqui, né? Opa, próximo slide, por favor, ô, Gustavo. Tá? Obrigado. Aqui do lado aqui, não, aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima, tá? Eu coloquei aqui em cima a Guerra de Trincheira, ela é de 15 a 16, onde há um engessamento dos pelotões nos flancos, né, pessoal? E por que isso? Uma série de fatores: frio intenso, chuvas torrenciais, varíola, tifo e tal, né? Mas, Magnus, nenhuma batalha foi expressiva, não. 3 batalhas foram expressivas, né? Champagne, Verdun e Somme. Aí a gente tá, Verdun, por exemplo, 1 milhão de soldados foram mortos em combate, tá? Já em 1917 a gente tem 2 fatos, né? Eu já estou indo para uma subfase dentro da segunda fase da guerra, que é a atuação dos Estados Unidos, que eu acabei de mencionar, e a Revolução Russa bolchevique, que a gente vai comentar agora, tá? Daqui a pouquinho. E a terceira fase da guerra são as ofensivas de 1918, né? Aquela coalizão entre Estados Unidos e França e Inglaterra empurram tropas alemãs até a fronteira com a Bélgica. A Áustria abandona a Alemanha, a Bulgária abandona a Alemanha, a Turquia abandona a Alemanha, e a Alemanha, em 9 de novembro de 1918, assina a rendição através do político alemão, o Friedrich Ebert, que vai ser o fundador, em janeiro de 19, da República de Weimar, que vai sofrer o golpe, né, ou a tentativa de golpe, pelo grupo Spartacus, né, formado pela Rosa Luxemburgo, tá? São os bolcheviques da Alemanha, tá? Bom, terminada a Primeira Guerra Mundial, 3 tratados são fundamentais, tá, pessoal? A URGS deposita muito, as provas depositam muito conteúdo no Tratado de Versalhes. Eu trouxe aqui os tratados de paz e coloquei o paz entre aspas, porque são eles justamente que vão justificar a Segunda Guerra Mundial. Bem, o que é necessário a gente destacar? A letra A, eu coloquei ali um tratado que ocorre
antes um pouco, não chega a ser um tratado, que é são os famosos 14 pontos do presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. É uma sugestão que ele dá. Isso ocorre em janeiro de 1918. Dos 14 pontos, 3 a gente encontra em Versalhes. Quais são eles? Primeiro, a devolução da região da Alsácia-Lorena para a França. Tá? Segundo, a Áustria deve respeitar a autonomia dos povos após a dissolução de seu império. Então ela vai ser obrigada a respeitar, que já vai estar lá no Tratado de Saint-Germain de setembro de 1919, vai estar escrito que lá a Áustria deve respeitar, a autonomia da Tchecoslováquia, da Hungria e da Iugoslávia e não interferir na Polônia. Esse tratadinho que é a letra C, né, que eu coloquei aqui, é chamado Tratado de Saint-Germain. No letra B é o Tratado de Versalhes, que é tradicionalmente cobrado em provas e a gente vê em destaque nos livros didáticos, nos livros de cursinhos e tal. O Tratado de Versalhes é o tratado que humilha a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, que a gente vinga, o que a gente tem lá nos 440 artigos do Tratado de Versalhes, né? Ele é de 28 de julho de 1918. O que ele diz lá? Ele diz o seguinte: bom, o objetivo é a Alemanha deve pagar uma indenização para os Estados Unidos de 33 bilhões de dólares. A Alemanha não pode ter mais submarinos, navios. A Alemanha não pode ter mais um efetivo de 500 mil soldados. Tem que se restringir a somente 100 mil. A Alemanha deve entregar a região da Alsácia-Lorena para a França e, principalmente, entregar uma região chamada Sarre, que fica no sudoeste de seu território, que é uma fonte riquíssima de carvão. Resumidamente, a Alemanha sai enfraquecida economicamente do primeiro confronto mundial e é justamente este enfraquecimento que vai levar à eclosão do nazismo, né? Bem, terminada a Primeira Guerra Mundial, temos alguns cenários aí interessantes que pode ser que caia na prova. O primeiro cenário é da Revolução Russa, tá? Eu vou mencionar 3 fatos pré-Revolução Russa, de outubro de 17, né? 25 de outubro de 1917, quando os bolcheviques tomam Petrogrado através da figura do Lenin, tá? E depois vou mencionar 3 fatos do Lenin. Então, o que é necessário a gente destacar sobre o czar Nicolau II? Sim. Nicolau II. Vai, Nicolau II, que tá no Nicolau. celular. Não, tá. Aí. Vamos lá? Experimenta aí. E aí, tranquilo? Melhorou? Melhorou muito. Melhorou bastante? Então vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, só voltando aos tratados, tá? Primeiro tratado, letra A, os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson sugeridos. Dos 14 pontos, 3 deles definem o Tratado de Versalhes, isto é, dentre as suas proposições, algumas estão no Tratado de Versalhes, que é a letra B, e outros estão na letra C, que é o Tratado de Saint-Germain, de setembro de 19. O Tratado de Versalhes é o letra B, é aquele que prejudica profundamente a Alemanha, não só politicamente, como sobretudo economicamente. E o Tratado letra C é o Tratado de Saint-Germain, que prejudica a Áustria, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Áustria é obrigada a respeitar a independência da da Hungria, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia e não interferir nos assuntos da Polônia, tá? Respeitar a independência da Polônia, tá? Bem, entre o período que é o chamado período entre guerras, né? A gente vai destacar 3 fatos aqui: a Revolução Russa, a crise de 1929, já pode só passar aí para a gente destacar aí, Gustavo, a crise de 1929, e a gente também vai comentar sobre a ascensão do nazifascismo. Como eu havia mencionado, o que é interessante a gente saber sobre a Revolução Russa e, ao mesmo tempo, sobre a pré-Rússia de 1917, né? A pré-Revolução Russa. 3 informações dentro da gestão do período do czar Nicolau II. Ele começa a dominar o
período político dele, a gestão dele dentro da Rússia é de 1896 a fevereiro, de 1917. E o que é fundamental a gente destacar? Primeiro, o que enfraquece brutalmente a economia da Rússia? É a guerra da Rússia versus o Japão, com o objetivo de conquistar a região da Manchúria, lá no norte da China, a região rica em minérios. A Rússia perde a guerra, gasta muito dinheiro, deslocamento de frota, armamento, alimentação e tal, e isso faz com que em 1905 ocorra o aumento dos impostos na Rússia do início do século XX. No dia 22 de janeiro de 1905, há na cidade de Petrogrado uma manifestação de 110 mil trabalhadores, né, que são massacrados na frente do Kremlin. Esse fato fica conhecido como Domingo Sangrento. Tá? Ao mesmo tempo, 8 meses depois, os marinheiros do encouraçado Potemkin fazem uma greve, compromete a armada russa, e isso ao mesmo tempo força o Nicolau II a assinar o armistício com o Japão, não consegue manter as frotas lá na região da Manchúria e a Rússia perde o confronto contra o Japão sobre o domínio desse território. Tá? Já esses 3 fatos que eu mencionei, então tá, a guerra Rússia versus Japão sobre a região da Manchúria, 1904, 1905, depois o Domingo Sangrento e por fim o encouraçado Potemkin. Sobre a gestão do Lenin, antes de mais nada é necessário destacar que o Partido Operário Social Democrata Russo, que vai ser depois o partido do Lenin, tá? Ele é fundado em 1898 e bifurcado em 1903 na Bélgica. Essa bifurcação nos mostra duas agremiações significativas dentro desse partido. Primeiro, é uma minoria chamada menchevique, que está sob controle do Georgy Plekhanov e do Julius Martov, que são a favor de uma transição para o socialismo através de uma democracia parlamentar. Já os bolcheviques, maioria, sob controle do Vladimir Lenin, não acreditam, não aceitam nessa transição para o socialismo de maneira pacífica, são a favor da ditadura do proletariado, da promoção do socialismo através da luta armada. Tá? Esses mencheviques, após a renúncia, né, do Nicolau II, ficam de fevereiro a outubro de 1917 na Rússia e cometem um erro gravíssimo. Né? A Revolução Russa ocorre em 1917. Os mencheviques mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Tá? Isso contribuiu muito para prejudicar ainda mais os cofres da Rússia e, antes de mais nada, é necessário destacar que o fato deles haverem mantido a Rússia na Primeira Guerra Mundial serviu para saciar o interesse da burguesia, que era uma fatia considerável dentre os seguidores do Martov, porque dinamizava de certa forma a economia já precária da Rússia. Não procedeu, não conseguiu, aproveitando o clima de extremo caos, os bolcheviques assumem o poder em 25 de outubro de 1917, aí sim é a Revolução Bolchevique, efetivamente a Revolução Socialista. Destaque aí, por favor, que já caiu na prova da URGS a seguinte frase, com pontinho em pontinho, lacunas para a gente preencher abaixo. A Revolução Russa é influenciada diretamente pelas obras do filósofo, do economista, do historiador alemão Karl Marx, através da obra, do livro Manifesto do Partido Comunista, tá? Então você pode colocar Karl Marx, Manifesto, pode correlacionar diretamente. Karl Marx, Manifesto do Partido Comunista, Revolução Russa sob controle de Lenin. Dentro da gestão do Lenin, que eu apontei ele aqui do lado, tá? É aqui, ó, tá? Apontei ele aqui do lado. 2 fatos são fundamentais. Primeiro deles é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, datada de 3 de março de 1918, é o famoso Tratado de Brest-Litovsk. Tá? Esse é no setor político-diplomático. Já no setor econômico, eu destacaria o seguinte, que pode cair na prova, que é de 1922 a 1928, o Lenin faleceu, morreu em 1924, mas um quadriênio continuou a NEP, que é a nova política econômica. Estou falando do setor econômico. O que é a NEP? É uma espécie de traços do capitalismo dentro da economia russa, dentre os quais permissão para a propriedade privada, possibilidade de comércio entre os camponeses e também permitiu, inclusive, a diferença salarial, fato que acarretou o surgimento dos NEP-men, que são uma espécie de uma classe que surge em virtude da dinamização do comércio. Tá? Efetivamente, com a introdução da NEP, a economia russa volta a crescer, mas substituído pelos planos quinquenais já do período do Stalin, né, que já é após
24, e a gente vai agora fazer uma interrupção no que se refere à Rússia e entrar na crise de 1929, que é outra informação dentro do período entre guerras, né? Vale destacar que a crise de 29 é fruto de duas palavras que podem aparecer, duas palavras conjugadas, dois termos somados que podem aparecer na prova: superprodução aliada a subconsumo. Vamos fazer algumas ressalvas anteriores a esse fato. Qual é? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começa a guerra como devedor e ele acaba como credor. Ele tem um crédito na Europa de 50, alguns livros trazem 52 bilhões de dólares. Esse é o primeiro fator, tá? É um país que está enriquecido da guerra. Outro fator: 44,8% da produção industrial mundial está nas mãos dos Estados Unidos em 1919, tá? Agora, esse enriquecimento, esses frenéticos anos 20 nos Estados Unidos não significou distribuição dessa produção. Ela permaneceu concentrada. 5% da sociedade norte-americana controlava 35% da produção. E é evidente que isso pauperizava, né, afetava diretamente a classe trabalhadora. Bem, aliada a essa superprodução e subconsumo, já é uma característica de crise, as pessoas, percebendo a possibilidade de investir, contraíram empréstimos nos bancos e investiram em bolsas. Entretanto, como não tem lastro, superprodução com subconsumo não dá lucro. Como esse dinheiro não tem lastro, naquela famosa terça-feira negra, datada de 24 de outubro de 1929, dezenas e centenas de pessoas foram sacar nas bolsas e nos bancos o dinheiro que queriam, e não tinha lastro, o saldo zero, é a famosa crise. Os Estados Unidos tem 8.000 falências, 4.500 bancos abrem falências, 8.000 fábricas abrem falência, 14 milhões de trabalhadores empregados, 33% da mão de obra ativa parada, tá? Quem é que vai salvar o capitalismo norte-americano e, por conseguinte, mundial, porque já é uma economia interligada, durante esse período? Primeiro, é a política instituída pelo presidente dos Estados Unidos através da medida chamada New Deal, tá? 1932, Franklin Delano Roosevelt. O que foi o New Deal, gente? E agora é o segundo aspecto, a intervenção do Estado na economia. O que foi isso? Bem, algumas características comprovam essa retomada essa tentativa de salvar a economia norte-americana. Primeiro é a construção de obras públicas. Segundo é a criação do sistema previdenciário. Terceiro é a fiscalização sobre os empréstimos. E quarto é a legalização de sindicatos, como, por exemplo, aí ocorre a interdição de crianças, né, nas fábricas, tá? Então, assim, quando a gente, se porventura aparecer uma questão sobre 1929, leve em consideração isso. Ela começa nos frenéticos anos 20, o consumo é brutal, era impatriótico não consumir, e o que levou à crise foi a superprodução aliada ao subconsumo. Produziu-se mais que o necessário. Pode ser que caia na prova a expressão: mas a Europa não conseguia consumir esses produtos exportados. A Europa está saindo de uma guerra, está em crise. E dentro o mercado está limitado porque está asfixiado com a superprodução, né? Bem, um outro fato, vamos para o próximo slide, Gustavo, por favor. Um outro fato dentro do entre guerras é a ascensão do nazifascismo. A crise de 29 não afetou somente os Estados Unidos, afetou também os países afetados pela Primeira Guerra Mundial, dentre eles a Itália e a Alemanha, tá? Rapidamente a gente pode fazer aqui alguns apontamentos sobre a ascensão do nazifascismo. Na Itália, a partir de 1927, Mussolini já domina o cenário político. 65% do poder no cenário político na Itália está nas mãos do PNF, do Partido Nacional Fascista. Ele começa dissolvendo o legislativo, impedindo greves e controlando quem? Os sindicatos, tá? Um outro fator importante que também a gente pode apontar como ascensão do nazifascismo na Europa, Itália, eu estou falando de Itália e Alemanha, não é somente a crise de 1929, é também a emergência, né, e o fortalecimento dos partidos de esquerda. Então a classe média, a classe industrial, né, a classe financeira e parte dos trabalhadores, parte do povo, da população, apoia a ascensão do nazifascismo. Tá? E por outro lado, eu já vou mencionar aqui a ascensão do Hitler, que numa década
No intervalo de uma década, né, ele consegue, através do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também instalar o terror na Alemanha, tornar-se supremo em 33 como chanceler e em 34 dizimar a oposição através da Noite dos Longos Punhais, né, que isso aí já caiu na URGS também, esse conceito, né, que a URGS gosta muito de conceito, que foi a dizimação da oposição. Tanto Hitler quanto Mussolini tentam, a partir dos anos 30, promover a economia alemã, consegue, principalmente na Alemanha, os 6 milhões de trabalhadores sem emprego são levados a trabalhar em obras públicas. Hitler investe pesadamente na indústria bélica e triplica o efetivo militar. E investir em indústria bélica e aumentar o número de soldados só tem um sentido, gente, é guerra. E a ideia dele era a ampliação do espaço vital, que também é um conceito que já caiu na URGS, tá? Antes de mais nada, eu destaquei ali, no próximo slide, nesse slide aí, eu coloquei ali, ó, o processo de expansão do nazifascismo, principalmente do nazismo, né, territorial, na Europa, é chamado de Anschluss. Começa primeiro, de 34 a 38, com a anexação de 2 territórios. Primeiro da Áustria, o famoso Anschluss, a anexação da Áustria, e depois a anexação dos Sudetos que estão dentro da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia aceita essa intervenção alemã e assina a famosa Conferência de Munique, ou Acordo de Munique. Tá? Bom, do outro lado eu coloquei ali, do lado da Alemanha, o Mussolini, eu coloquei ali que em 1934 o Mussolini atravessa as fronteiras da Europa e domina a Etiópia. Fato que ele não havia conseguido lá em 1896 na corrida imperialista, tá bom? E 4 anos depois ele anexa a Albânia, como eu coloquei ali. Bem, montado o cenário para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que perceba que novamente são países, são potências dentro do coração da Europa, disputando a hegemonia nesse território, e não só ali dentro, bem como fora também, que a gente vai ver depois a guerra na África e a guerra na Ásia, tá? E aí qual foi o estopim, já que a gente teve lá na Primeira Guerra o Gavrilo, né, o assassinato do arquiduque, qual foi aqui o estopim da eclosão da Segunda Guerra Mundial? Foi ali em 1939, com a invasão da Polônia, onde Hitler rompe, não respeita o tratado germano-soviético de não agressão, né? Que no livro, que na prova pode aparecer como o Tratado Molotov-Ribbentrop, que foi assinado entre o Vyacheslav Molotov, que é representante da Rússia, e o representante da Alemanha, Joachim von Ribbentrop. Pode aparecer com esse termo também, tá? Bem, dentro da dentro da Segunda Guerra Mundial, que também é feita, que também é trabalhada nas questões de vestibular, já apareceu na URGS como em fases, né? Eu coloquei ali o Blitzkrieg, que é o assalto, né, alemão, que primeiro começa dominando esse Blitzkrieg, assalto relâmpago, começa dominando a região da Polônia, vai para a Dinamarca, vai para a Noruega, são regiões fundamentais que produzem aço e permitem a saída aos 2 mares fundamentais, o Mar do Norte e o Mar Báltico. Tá? Depois eu coloquei a República de Vic, que é a segunda fase da guerra, né, não esquece que a Segunda Guerra é de 39 a 45, aqui eu já estou de 40 a 44, a República de Vic, o expansionismo alemão, primeiro pela Holanda, depois na Bélgica, não esquece da retirada de Dunkerque, depois de Luxemburgo e depois de Paris. Em Paris é dominada pelos nazistas e lá na região sul é montada uma república que está sob controle de colaboracionistas do nazista, a famosa República de Vic. E aí pode ser que caia na prova como é que é feita a resistência dentro da França. É feita primeiro de Londres pelo general Charles de Gaulle e depois dentro da região da França é feita pelo Partido Comunista. Tá? Aqui eu coloquei, em 1941 ocorre a famosa Batalha da Inglaterra, que é a disputa, a tentativa de invasão da região da Inglaterra, de Londres, sobretudo pela Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, que não consegue devido à resistência da Força Aérea, que é a RAF, né, Royal Air Force, que é a Força Aérea Britânica, né, e não consegue, durante aí 337 toneladas de bombas, 57 noites de bombardeio, e não conseguem invadir. E por fim, pessoal, eu coloquei ali Operação Barba Ruiva, que já caiu na prova em versões anteriores. O que foi? Já estamos para o fim e caminhando para o fim da Segunda Guerra Mundial na frente oriental e na frente ocidental.
tá? Essa Operação Barba Ruiva é a invasão de tropas hitleristas em direção à Rússia, tá? Em direção à União Soviética. Tá? O que eu vou destacar aqui? Que essa Operação Barba Ruiva ela começa dominando a região da Romênia, Silésia, Cáucaso, vai indo para a região da Ucrânia e o objetivo dela é chegar a Leningrado, Moscou e Stalingrado. Leningrado e Moscou é cercada, mas funciona de novo em Moscou a política de terra arrasada juntamente com a resistência dos soldados russos e o famoso General Inverno. Stalingrado começa a expulsar os soldados alemães para fora do território soviético e efetivamente em maio de 1945 a bandeira vermelha da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é hasteada no Reichstag, que é o prédio do Hitler, né, lá no coração de Berlim. Essa é a guerra, termina a guerra na Europa da seguinte maneira: Auschwitz é fechado em 44, o Holocausto é muito mencionado pela URGS na prova, tá? Em abril de 45 se mata ou morre Hitler, Eva Braun, Joseph Goebbels e no mesmo mês, em 45, Mussolini é fuzilado, tá? Já na região da África, dentro da Segunda Guerra Mundial, é a famosa Batalha de El Alamein, que ocorre ali no norte do Egito. É um avanço ítalo-germânico em direção às terras no Oriente Médio, atravessaria a Líbia e o Egito para chegar nas jazidas de petróleo do Oriente Médio. É interrompido pelos aliados esse avanço na cidade de El Alamein, que fica ali no norte do Egito, e aí o velho confronto entre o Irving Rommel e o Montgomery, né, um confronto basicamente aberto de tanques aqui, como a gente está vendo, que os aliados vencem e decretam a supremacia no Mediterrâneo, tá bom? E aqui eu trouxe para finalizar a guerra na Ásia, tá? A guerra na Ásia basicamente é feita entre quem? Entre Japão e Estados Unidos. Não esquece que de 31 a 43, alguns livros dizem 42, outros livros dizem 43. Bom, no intervalo de uma década, o Japão conquistou parte da China, né, e vai dominando aquela região do Pacífico. Por exemplo, Indochina, não esquece, Vietnã, Laos e Camboja. Depois, região da Indonésia, região da Coreia, Taiwan, Birmânia, Hong Kong e Malásia, tá? E isso interfere diretamente nas potências centrais que já dominavam aquela região desde o final do século XIX. Ó, voltou o imperialismo aí, o imperialismo das potências europeias, dos países europeus, dentro do território afroasiático. Quais são os países que já estavam lá e vão entrar diretamente em conflito com o Japão? Rússia, França, Inglaterra, Holanda, e o Japão comete o erro de entrar em confronto com os Estados Unidos. Em 7 de dezembro de 41, o Japão invade e destrói, bombardeia Pearl Harbor, e aí está declarada a guerra. Os Estados Unidos era a maior potência militar e comprova isso de 42 a 43. Domina a região de Midway, invade Guadalcanal, e em maio de 1945 é hasteada a bandeira norte-americana lá em Iwo Jima, né? Percebendo o avanço russo ali na região da Coreia, é colocado em prática o Plano Manhattan sob o controle do presidente Harry Truman, né, em agosto de 45. Quais são os fatos? 6 de agosto, Hiroshima, e 9 de agosto, Nagasaki. Termina a Segunda Guerra Mundial, e aqui, passa aí por favor, Gustavo, aqui em cima, né? Aqui em cima eu escolhi, dentre os tratados, as conferências de paz no decurso da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho ali já, praticamente, né? Eu escolhi a Conferência de Teherã, que ela é de 43, dezembro de 43, está fazendo aí 70 anos, né, esse ano, então pode ser que caia. O que Churchill, Stalin e Roosevelt estão tramando aqui nesse encontro? Aqui eles tramam a famosa Operação Overlord, que é de 6 de 44, mais conhecido na história como o Dia D, né? E o Dia D decreta a derrota da esquadra naval alemã, porque são 4.988 torpedeiros aliados contra 42 submarinos alemães. É uma guerra aí que a gente vê que a Alemanha mais uma vez sai destruída no confronto mundial, tá bom? Era isso, acho que é isso aí, Gustavo, vamos ver. Bem, professor. Deixa eu ligar o meu microfone aqui depois temporariamente. Muito bem, professor Magnus, vamos voltar aqui para o modo tradicional de entrevista, tá? O pessoal tá
comentando bastante aqui, mandaram muitas perguntas, como já era de se esperar, tá certo? Muitos elogios aos teus slides, inclusive, meus parabéns. Obrigado. Que eu sei que eu tenho uma certa influência, né? Mas tudo bem, não tem nada não, é do jogo, tá? Gente, eu aproveito para dizer que, assim como biologia, e vocês testemunharam ontem o pré-prova da Andressa, história é um assunto muito extenso, a gente comentou, eu e o Magnus, inclusive, no ano passado ele optou por fazer um pré-prova de História do Brasil, e esse ano, né, Magnus, a opção foi por um pré-prova de História Geral, período Primeira Guerra, Segunda Guerra. Isso, entre guerras. Porque não faz muito sentido a gente mirar em todo o conteúdo, e é claro que as pessoas eventualmente manifestam alguma frustração em função disso. Claro, claro. Mas eu faço questão de frisar que não é à toa que, inclusive, em alguns cursos a História do Brasil é oferecida separadamente da História Geral, porque há conteúdos, seguramente, para que se trate a história, digamos assim, como duas disciplinas paralelas, certo? Muito bem, deixa eu colocar aqui algumas das perguntas, tá, Magnus? Naquele esquema ping-pong, assim, para a gente dinamizar. Primeira pergunta, o que temos a destacar no período napoleônico? É a pergunta do Bruno Beldac. Tá, eu destacaria, Bruno, o período napoleônico, o bloqueio continental, tá, de 1806, ali, que tem como objetivo afetar a indústria inglesa, né? Eu destacaria sobretudo a função desse bloqueio continental, que o primeiro país a romper esse bloqueio em 1806 é a Rússia, tá? E é justamente esse bloqueio continental, interessante a pergunta do Bruno, que a gente pode fazer alusão à história do Brasil, é justamente esse bloqueio continental e a não adesão de Portugal que vai promover a vinda da família real para o Brasil. Tá? Então, muito boa a pergunta do Bruno. E aí já dá para a gente trabalhar um pouco os dois conteúdos, né? Eu destacaria esse item. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Tayane Dornelles, é uma pergunta bem ampla, né? Porque a gente andou conversando recentemente sobre esse assunto. O que haveria a destacar na Idade Média? Nossa. Tayane, né? É louco. Não, Tayane é legal. Tayane, tradicionalmente é a questão 3 ou 4, tá? Da prova, primeira página. Bom, o que a URGS optou por colocar na questão 13 em 2012? Crise do século XIV, baixa Idade Média. Ela poderia escolher quais temas? As guildas, ou as corporações de ofício, ou a Liga Hanseática, ou as cruzadas, a retomada do comércio através do Mediterrâneo. Ela colocou baixa Idade Média, que é também uma das peculiaridades da crise do século XIV. Bem, você pode arriscar e jogar com o que tem na alta Idade Média. Aí eu destacaria 3, aponta aí e faz uma lida, dá uma lida no teu resumo. Eu apostaria na alta Idade Média, o Império Franco, os bizantinos, né, o Império Romano do Oriente e o islamismo, né? Não esquece lá do monoteísmo do Maomé, né, os maometanos ali. Eu destacaria esses 3 itens aí para a gente não tropeçar ou não imaginar que ela vai continuar pedindo agora na questão 3 ou na questão 4 colocar um exercício, um teste, uma questão sobre a Alta Idade Média, né? Interessante a pergunta. Tayane, né? Tayane, o nome dela, Tayane Dornelles, é isso aí. Então estuda ao mesmo tempo as duas, mas foca um pouquinho mais na Alta Idade Média. Muito bem, o Cassiano Costa, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, enfim, a independência dos Estados Unidos foi feita por colonos das 13 colônias ou pelas elites? Olha, a independência dos Estados Unidos é elitista. Boa pergunta dele também, é elitista, exatamente, né? A prova de que Cassiano, né? Cassiano, o nome dele. A prova de que a independência de 1776 é elitista é a não abolição da escravidão, né, Cassiano? Interessante a pergunta do Cassiano, porque não esquece, Cassiano, o que pode ser correlacionado com a independência dos Estados Unidos na história do Brasil? É a Inconfidência Mineira. Tá? A Inconfidência Mineira recebe diretamente influência da independência dos Estados Unidos. O contrário de quem? Da Conjuração Baiana, que recebe influência da Revolução Francesa e da independência do Haiti. Legal, porque a gente está conseguindo aí correlacionar Brasil e geral, né? Isso aí. Muito bem. Teu amigo Eduardo Barremed, velho Barrinha, manda uma pergunta dizendo: Magnus, qual a diferença entre a França Antártica e a França Equinocial? Fala um pouco sobre o governo de Nassau. Peraí, isso aí é planetário, né? Peraí, Eduardo, vou fazer o seguinte. A dificuldade que eu imponho. Vamos fazer o seguinte, Eduardo, assim, França Antártica, a França sob domínio, é o Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, sob domínio dos franceses de 1555 a 1655,
tá? Os franceses são expulsos e vão para a região do Maranhão, que ficam de 1612 a 1615 e são expulsos. Essa é a França equinocial. É essa a diferença que você precisa guardar para a prova, tá? Então, França Antártica, francês no Rio de Janeiro, tá? Atuação e tal, dominam, fica uma década ali, tá? São expulsos durante o período dos vice-reinados, tá? E depois, lá na França equinocial é o Maranhão, né? Então você guarda essa diferença e tal. A pergunta dele é interessante por vários motivos. Dentre os quais a gente pode destacar que na maioria das vezes a URGS cobra os holandeses no Brasil. Por isso que ele pediu Nassau, eu acredito. Ele quer os holandeses no Brasil, como ela pediu já em edições recentes. Então pode ser que caia os franceses no Brasil, como a gente acabou de mencionar, né? França Antártica, Rio de Janeiro, Baía de Guanabara e França equinocial, Maranhão, né? E não esquece, né, Eduardo, que o Brasil, apesar da vontade do mercantilismo, né, exacerbado de Portugal aqui, não ocorreu. Era era uma vontade, mas não era uma realidade. Por quê? Porque mais de 30 anos os holandeses ficaram aqui na costa brasileira explorando açúcar. Os franceses, através da pirataria lá no período pré-colonial, exploraram o pau-brasil, entendeu? Não esquece, né, que a questão sobre, faz tempo que não cai na URGS, uma questão sobre Brasil pré-colonial, então não esquece as palavrinhas-chave que a UFSC, que a fundação ali já pediu: extrativismo, pau-brasil, escambo, não esquece disso. Então é isso aí, você fica com informações boas aí, não só sobre o domínio holandês, mas também sobre essa sua pergunta aí que é interessantíssima, que é a atuação dos franceses aqui durante o período colonial, tá? E outro aspecto interessante, Barra Média, é que há também uma interferência francesa no Rio de Janeiro em 1710. Tá? Há uma tentativa inclusive de invasão do Rio de Janeiro, que a URGS pediu em tempos de outrora. Muita gente marcou errado, não, a gente tem 3 intervenções dos franceses diretas aqui no litoral brasileiro. Essa no Rio de Janeiro, Antártica, depois lá na França equinocial e ali no início do século XVIII no Rio de Janeiro de novo. Muito bem, é uma enciclopédia, é um negócio realmente muito impressionante. Eu sei bem, né? Porque eu falei 30 segundos na minha palestra aquela sobre a Idade Média depois de 1 hora de aula, 1h30 de aula que eu tive o privilégio de ter com o professor Magnus. Vinícius Lima, olá professor, eu gostaria de saber um pouco sobre a Comuna de Paris. Ah, tá. Finalzinho do século XIX, como o nome dele? O nome dele é Vinícius Lima. Sim, Vinícius, guarda a seguinte expressão para a Comuna de Paris, tá? É um levante influenciado sobre o socialismo que chega a ficar 72 dias, cerca de 72 dias no poder e depois é rechaçado pelas tropas conservadoras da França, tá? Guarda somente essa informação. É interessante ele mencionar a Comuna de Paris, que ela de longa data não cai na prova, assim, entendeu? E século XIX ele é muito amplo, tem muito assunto e tal, tanto em geral quanto em Brasil, para a gente trabalhar, né? Mas grave essas informações aí que já está de bom tamanho para você acertar o teste, entendeu? Muito bem. Lá. Vamos para a próxima, o Queone da Gani, velho Queone, Revoluções Gaúchas 1893-1923. Esse aí tá ligado no grupo, ele tá ligado no grupo vestibular que tu fizesse ali no Facebook, eu coloquei. Atente à Revolução Federalista de 1893, depois porque é comemorativa, ele sabe disso, e atente à Revolução de 1923. E qual é o nome dele? O nome dele é Queone. Queone, olha só. Sobre 1893 você guarda os líderes, tá? E as agremiações. Você vai colocar de um lado Júlio de Castilhos versus Gaspar Silveiras Martins, tá? Chimangos e Maragatos, resumidamente. Depois você vai colocar o PRR do lado de Júlio de Castilhos, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, sob influência do positivismo. E depois você vai colocar do lado de Gaspar Silveira Martins o PFB, o Partido Federalista Brasileiro. Evidente que o lado castilhista vence. Tá? Tem um efetivo maior e tal, e já tem uma hegemonia feita no Rio Grande do Sul desde 1882, fevereiro de 1882, que é a fundação do PRR, né? Muito interessante. Quem são os fundadores do PRR? Pedro Machado, Júlio de Castilhos e o Borges de Medeiros. E sobre o Borges de Medeiros, a gente já responde a pergunta dele, que é de 1923, né? Sobre 1923, que é Borges de Medeiros. Também continua aí a hegemonia do PRR versus a Aliança Libertadora, que é já do Joaquim de Assis Brasil, né? Que coloca um freio, interessante a pergunta dele, coloca um freio à hegemonia do PRR. Borges de Medeiros não pode mais se reeleger pela 4ª vez, entendeu? Muito interessante também. Então a gente já acredito que a gente fez um apontamento aí pegando os dois
relevantes, né? As duas guerras foram guerras armadas, inclusive, né? Teve combate e tal. Então, 1893, eu acredito que existe uma fortíssima possibilidade de cair, e em 1923 também. As duas são comemorativas, é aqui no Rio Grande do Sul e tal, faz tempo que não cai, então legal, tá? Ó, isso também tá no vídeo lá de Brasil, com mais detalhes, tem esse vídeo de Brasil lá, que depois do teu... Já comuniquei, inclusive, Magnus, ao pessoal do chat que eu vou disponibilizar o vídeo do pré-prova do ano passado, tá? Que foi a História do Brasil. Vou disponibilizar o link logo depois da minha aula. Só não vou disponibilizar antes para os caras não irem embora assistir o vídeo, né? Tá, tudo bem, e me deixarem as moscas aqui, né? Então, depois da aula aí a gente continua, certo? Mais uma aqui, tem algumas que são bem amplas, né? A Carolina, eu vou me atrever a dizer o sobrenome dela dessa vez, é Wawrzyniak. Sim. Que tal, hein, Magnus? Te mete. Pedindo, Gustavo pede para ele depois comentar sobre a Guerra da Coreia. Ah, interessante. É Carolina o nome dela, né? Falou com o cara certo, na presença do comandante Kim é bom falar na Guerra da Coreia. Carolina o nome dela? Carolina o nome dela. Carolina W. Chama de W que fica Carolina, outra pergunta muito candente, uma possibilidade de aparecer na prova, afinal de contas está fazendo 60 anos, né? Do confronto, terminou em 23 de julho de 1953, a Guerra da Coreia. Se eu fosse você, o que eu guardaria? Primeiro, em 1945 o Japão perde, como a gente mencionou agora, a Segunda Guerra Mundial. Através do Tratado de Potsdam, que foi assinado na periferia de Berlim, ele é obrigado a entregar a Coreia, a região da Coreia, né? E essa entrega é a partilha da Coreia. A região norte fica sob influência soviética, a região sul fica sob influência norte-americana, tá? E em 1950, com o auxílio da China e da União Soviética e alegando a transposição do paralelo 38, a região norte invade a região sul. A ONU intervém com o auxílio e atuação direta do general Douglas MacArthur, né? E para impedir um confronto de proporções planetárias, não esquece que é o mundo da Guerra Fria, é o mundo da corrida nuclear, né? É assinado o Tratado de Panmunjom, esse 23 aí de julho de 1953, né? Que aí coloca a rendição e ali no meio o paralelo 38, que é a região desmilitarizada, que a gente olha hoje no mapa. Interessante a pergunta dela, né? Porque aí também é comemorativo, finalzinho da guerra, né? 53, 60 anos e tal. Não sei se foi o suficiente aí, vamos ver com a Carol aí se foi o suficiente esses apontamentos. Sim, é sempre mais do que o suficiente, é sempre muito mais do que o suficiente. Já ficou para trás há uns 15 minutos, Magnus, é um negócio impressionante, tá? Duas últimas aqui, tá, Magnus? Tá bom, antes da gente partir para os finalmente. Matheus Marçal perguntando se tu pode fazer algum comentário sobre a República Velha, o que tem a maior probabilidade de aparecer na tua opinião. Matheus Marçal, grande Matheus Marçal. Matheus, apostaram ano passado numa questão sobre a Guerra do Contestado. Começa em 1912, termina em 1916. Pode ser que caia esse ano, tá? Já que está aí, ela ultrapassa 1913, né? O que você guarda? Então vamos fazer o seguinte, você vai guardar 2 conflitos camponeses, Canudos e Contestado, tá? E 2 palavras para os dois, né? Qual? Messianismo e sebastianismo. E a terceira expressão que eu gostaria que você guardasse é a reforma agrária. É um problema ligado à terra, tá? Assim como Canudos e Contestado, também o cangaço, na década de 30, é um problema ligado à terra, tá? E messianismo, como eu mencionei, sebastianismo, você guarda para o caso de Canudos e do Contestado, tá? Sobre os confrontos, mais confrontos durante a República Velha, você não esquece da revolta da vacina, né? A resistência contra a aplicação da vacina antivariólica, e não esquece da revolta da chibata também contra os castigos físicos no Rio de Janeiro, tá? E por enquanto, fica aí com esses pontos. Eu estou destacando para o pessoal e para a pergunta do Matheus, que a URGS trabalha muito pontos de tensão, né? Conflitos, guerras, choques e tal, né? É luta de classe, entendeu? E aí pode ser que caia, como ele mencionou aí, pediu, né? Um comentário sobre a República Velha. Eu sempre procuro destacar esses pontos de tensão. E ainda nem se fala, né, Matheus? Não esquece lá da Constituição de 1891, né? A Constituição
promulgada, que é a Constituição da República Velha, voto masculino acima de 21 anos, voto facultativo e aberto. Por isso que é a velha, o tempo, né, do voto a cabresto, né, porque a pessoa poderia ver em quem o eleitor estava votando ali e tal. Muito bem, vamos. Tá bom, perdão, desculpa, vamos para a última? Vamos lá. A última é do Mike Comprado, para atender ele, que fez a pergunta bem cedo. Gustavo, ele pode falar sobre a partilha da África e da Ásia? É justamente o imperial. Quem é o nome dele? O nome dele é Maicon. Maicon, é interessante a pergunta porque está ligado diretamente ao item 3 do fator, ligado ao fator 3 que promove a eclosão das duas guerras mundiais, que é o imperialismo. Tá? Nessa sua pergunta que você falou, ela está diretamente ligada à Primeira Guerra Mundial. Eu sugiro que você faça uma leitura sobre os conflitos provenientes do imperialismo. Como você falou, afroasiático. O que você guarda na África? Você vai guardar o conflito dos boeres, 1899 e 1902, na África do Sul, entre Inglaterra e Holanda, para o controle da região do Transvaal, que é uma região rica em ouro e diamante. E não esquece, a tropa britânica tem 500 mil homens e a tropa holandesa tem 88 mil. A Inglaterra vence o confronto. A Inglaterra é quase que, eu não vou ser ousado, mas ela tem pelo menos o controle do coração da África no século XIX, no finalzinho do século XIX. Tá? E inicia o século XX dessa forma. Tá? Tem um outro confronto, Matheus, que não é muito mencionado, que é a Guerra Zulu, que é a tribo Zulu, lá na região da África do Sul, de 1878, que entra em confronto com os ingleses e perde. Não é muito comum. Já na região da Ásia, bom, você vai destacar Inglaterra versus Índia na Guerra dos Cipaios, tá? Vitória da Inglaterra, tá bom? E ao mesmo tempo destaca aí que ocorre a supressão da Companhia Britânica das Índias Orientais. A Companhia Britânica é fundada em 1600 e é extinta na Guerra dos Cipais, que é de 1858. Tá? Já a guerra na Ásia, e apontando diretamente para a China, você faz o apontamento aí, por favor, de 3 confrontos. Né? O primeiro deles é a Guerra do Ópio, as 3 guerras do Ópio, tá? 42, 56 e 58, tá? Que é Inglaterra versus China. 3 tratados iníquos ou desiguais, os livros trazem, são impostos à China, o Tratado de Pequim, de Taijin, de Aigun, tá? E depois você coloca aí também a revolta dos Boxers, dos punhos honrados e harmoniosos, que é um levante contra o domínio ocidental na China. Tá bom, você fica aí com bons confrontos aí para você fazer o fichamento e ir bem para a prova. Magnus, absolutamente perfeito, eu vou passar feedback parcial para ti, tá? Nesse momento, tudo bem? Alguns comentários. Henrique Guimarães afirma, esse é galo velho. Depois disso, a Deza Rodrigues em letras maiúsculas, ele não quer fazer a prova por mim? A Deza nos assiste. Obrigado, A Deza nos assiste, tá? Desde o Enem, viu, Magnus? E inclusive foi ela quem conseguiu a prova do Enem para mim, por isso eu sempre manifesto a minha gratidão. Escaneou a prova na casa dela e mandou para que eu pudesse fazer e compartilhar com as pessoas. Então, muito obrigado, Deza, mais uma vez. Certo? Rafaela Silva afirma, esse cara é mito. Não. É tu, mano? Obrigado, Rafaela, mito, mas não é. Eu tô falando, não é. Eu disse desde o início. Não é. Tá? Ainda bem que agora a Júlia Campos diz, sabe tudo e resumo para ele é inviável. Ela deve ser aluna. Júlia Campos. Júlia, deve ser. É minha aluna? Júlia Campos. Procurei ser sucinto, Júlia. Obrigado, tá, Júlia? A Amanda da Silva Krantz afirma, agora entendi por que Magnuspédia. Ah, obrigado. Agora e não é verdade. O Heitor Rodrigues, em letras maiúsculas, o cara sabe tudo. Tudo, Magno. É impressionante. Luiz Maia dizendo, baita aula como sempre. O Augusto Herzog dizendo, acho que nem uma enciclopédia tem tanto conhecimento. Magnuspédia 2.0, brother. O negócio aqui não é fácil. Obrigado a todo mundo, gente. E a Carolina Vavres DNA, a Carolina W, que nós ajudamos agora há pouco, diz, grande Magnus, mito em história. Magnus, esse é o feedback da tua aula. Obrigado, e eu quero saber de ti, quantos alunos tu imagina que estão assistindo a tua aula nesse exato instante? Não tenho mínima noção. Nenhuma ideia? Não. Eu vou afirmar então que nós estamos nesse momento com 1.072 pessoas ao vivo online. Eu fiz questão de não te dizer para que tu ficasse tranquilo, seguro, confortável. Porque parecia que tu estava dando aula para os teus queridos alunos do Grupos.
Aqui da Ramiro 12 Me sentir confortável. Né? Com tranquilidade, com conforto, chamando as pessoas pelo nome, quer dizer, mostrando de fato quem é o professor Magnus do gruposdehistoria.com. Já coloquei o link aí embaixo. Para que as pessoas visitem o site, procurem grupos de história no Facebook, tem página, dá aquela polegarizada tradicional no grupos de história e procure também o professor Magnus. É ou não é? Sim, sim. Todos esses recados importantes. Magnus, como sempre, eu não tenho como te agradecer. Aliás, os alunos seguramente vão te agradecer demais, vão te procurar no Facebook, tá? Por essa verdadeira aula de história. Isso não tem outro, São isso é dicas uma aula de história, cara. Pelo amor de Deus. O microfone está aberto para as tuas considerações. Eu agradeço os comentários bastante, fico muito feliz. Um abração especial para Lari, Marcela, Bruna, Ana, Luiz e Newton. E eles sabem do que eu estou falando. E é isso aí. Boa prova para todo mundo, tranquilidade. Pessoal, amanhã, as duas primeiras questões... Só um apontamentinho, sabe? Claro, fica à vontade. As duas primeiras questões, provavelmente, tradicionalmente, serão de história antiga, tá bom? Muita gente tem dificuldade ou uma certa reticência sobre história antiga, tá? O que a URGS colocou em 2012? Colocou Grécia e a segunda questão, Roma. Então dá uma olhadinha na história da Antiguidade Oriental. Essa é a última dica. Muito bem. Até na despedida, o homem dá dica. Ao invés de se despedir, ele dá dica. Aí, cara, valeu. O nome dele é incrível. Boa prova a todos, tranquilidade, é isso aí. Não conseguiu resolver uma questão, viu que ela é extensa, ela é muito objetiva, você não sabe a especificidade do conteúdo, pula a questão, tá, gente? Depois você volta para ela. Não perde muito tempo, não te estresse, e aí você faz a prova com suavidade e vai bem. Professor Magnus está à disposição de vocês, gente, no Facebook, no site gruposdehistoria.com, como vocês estão vendo aqui embaixo, e também pessoalmente procure o professor Magnus. Inclusive depois procure no meu perfil e na página do Matemática Etc. do Facebook a publicação dos memes do Magnus, porque ele já tem dois memes muito famosos. Né, Magnus? Isso é sempre importante. Eles estão espalhados, proliferando pela internet. Gente, tá aí. É o que eu digo. Quando eu digo que é o Dream Team da Ramiro 1215, as pessoas não acreditam em mim, Magnus. Pois é importante fazer isso para que as pessoas entendam. Entendam do que eu estou falando, professor Magnus, gente. É um negócio muito impressionante, cara. Olha, fora de brincadeiras. Então, pergunta, fala agora do Rio Grande do Sul, fala agora do Brasil, e agora da Mesopotâmia, e do Egito, e da Grécia, e de Roma, e da Idade Média, e vai tudo. Esse é o nosso glorioso professor Magnus. Tá? Aqueles de vocês vão passar no vestibular da URGS, mas aqueles de vocês que passarem, portanto, na verdade todos, tá? Lembrem do professor Magnus, indiquem o professor Magnus para aqueles que quando crescerem querem ser iguais a vocês, querem passar no vestibular da URGS. Também faça com que o professor Magnus Pédia pare de ser um segredo bem guardado da Ramiro 1215. Muito bem, vamos ao serviço das redes sociais para os 1050 que estão nos assistindo. Como hoje é o último dia, vou fazer questão, não que eu não tenha feito nos outros dias, mas vou fazer questão de fazer no horário de pico. Meu Twitter, Prof. Gustavo Reis, quem quiser me dar a honra do seu acompanhamento no Twitter, por favor, fique à vontade para me seguir. Esse Twitter é pessoal, mais descontraído, divertido, eventualmente até, mas enfim, tá? Essa é a proposta, tá? O Twitter corporativo aqui do curso é o MateETC, twitter.com/MateETC. Nesse a gente coloca notícias do mundo da educação, dos vestibulares, dos concursos, oportunidades de estágio, escolha profissional, coisas para ajudar as pessoas nessa fase difícil da vida e não só nela, também depois, quando a gente está no início da nossa vida profissional, da vida adulta, né? Por que não? Certo? Mais de 2.500, muito mais de 2.550 pessoas a essa altura já deram a sua polegarizada na página do curso no Facebook. A gente agradece demais, porque isso, é claro, só aumenta a nossa capacidade de, digamos assim, de propagação das mensagens e dessas atividades aqui, por exemplo, que a gente faz questão de manter online, ao vivo e gratuitas, como todos vocês puderam desfrutar nos últimos dias. Portanto, por favor, dê a sua polegarizada na página do curso do Facebook, aliás, não só na minha, também na página do meu querido amigo professor Magnus Pédia, grupos de história
certo? Fica o registro, faz isso no intervalo, vai ficar aí sem fazer nada, vou levar uns 5, 10 minutinhos para entrar no ar mesmo, então aproveita e dá uma visitada na página no Facebook. E quem quiser saber mais a respeito do que a gente oferece no curso, é claro, não só em matemática, mas também por intermédio dos professores parceiros, visite gustavoreis.com, tá tudo lá. Muito agradecido pela paciência de vocês, deixa eu só fazer 2 registros aqui importantes. O primeiro, vocês já sabem, revistapassei.com.br. O Magnus me pediu para lembrar vocês que na contracapa da revista Passei, ele colocou um pequeno resumo de história do Brasil, tá? Das revoltas, né? Sim. Das revoltas, né, Magnus? Tá na contracapa da revista Passei. Versão digital em revistapassei.com.br. Vocês podem também fazer isso agora no intervalo. Dá uma olhadinha nesse resumo, que esse resumo é bem bacana, certo? E também aproveito para fazer um último convite àqueles de vocês que ainda não se uniram aos mais de 1.700 participantes do Grupo Vestibular URGS 2013. Vale para hoje, vale para amanhã para comentar a prova e é claro que vale para a gente celebrar o nome no listão que muito provavelmente vai sair na sexta-feira da semana que vem, certo? Vou fazer questão de ir lá cumprimentar um por um dessa bicharada pessoalmente. Valeu? Era esse, por enquanto, o recado, e quando voltarmos, a mãe de todas as ciências, só podia ser a última, matemática. Um abraço, tchau.